Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes, um dos livros maravilhosos. Quem nunca leu Eclesiastes, leia. E aonde você, lendo esse livro, você meditando nesse livro, você vai ver e vai entender o sentido da vida. E Eclesiastes nos ensina a sermos humildes, a baixarmos a bola, porque a mensagem do livro é forte. Eclesiastes, quando você lê ele a primeira vez, ele tem péssimas notícias. Eu falei na introdução, a primeira exposição que eu fiz, que foi uma introdução ao livro. Eclesiastes, a mensagem dele é que a vida passa rápido, as coisas passam, tudo aqui é passageiro, né? Você não é eterno, você vai passar, a beleza vai passar, a inteligência vai passar, os bens materiais vão passar, você não leva nada, caminhão de mudança não segue enterro, caixão não tem cofre. Então baixa a bola. Só tem um jeito de você, né, entender a vida e viver feliz aqui, gozando a sua vida. É olhar para a eternidade, é olhar para Deus, porque aqui tudo um dia irá acabar, aqui tudo um dia irá findar. O nosso destino não termina na tumba, o nosso destino não termina num cemitério, numa tumba fria e gelada. Não, nosso destino é com Deus, é na eternidade. Por isso que ele fala no capítulo 12, versículo 13, quando ele resume e termina o seu livro, dizendo que o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, é guardar a sua lei. E dessa feita, nós iremos fazer a exposição dos versículos 4 a 11, aonde nós iremos falar sobre os ciclos da vida. Os ciclos da vida. Salomão, né, ele inicia o seu livro falando, né, sobre que a vida ela é cíclica, né? E ele vai falar dos ciclos. Tudo tem um ciclo. Tudo começa e termina. Começa e termina. No capítulo 3 ele vai falar, nós iremos chegar lá, que tudo tem um tempo determinado. Aqui debaixo do sol, a vida aqui, tudo tem um tempo determinado. É interessante que, antes de nós iniciarmos a exposição, você pega a palavra, que é essa palavra que vai permear o livro, vaidade, né? Que significa inutilidade, futilidade, vapor, vazio, uma névoa. A vida é uma névoa, uma neblina. Dos primeiros raios de sol que começa a bater na neblina, na névoa, a neblina é dissipada. Essa é a vida. A vida é uma neblina, é uma névoa, que quando o sol bate, a névoa é dissipada, a névoa vai embora. Assim é a vida. Você está aqui hoje, amanhã você não está mais. Quantas pessoas que você conhece, que não está mais aqui, que morreu nessa pandemia, que morreu de Covid, que morreu de câncer, morreu num acidente de moto, de carro, morreu de infarto, morreu do coração, enfim. O pai, a mãe, o irmão, um primo, um parente, um amigo, uma amiga, né? Uma criança. Quantas pessoas nós conhecemos que não estão mais aqui conosco? Pois é, bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida. A vida é assim. A vida é assim. Uns morrem de velhice, outros morrem de acidente, outros morrem de doenças, outros morrem por várias circunstâncias, mas uma coisa é certa, essa é a mensagem de Eclesiastes: todos nós iremos morrer. E aqui, Salomão, depois dos versículos de 1 a 3, que é a introdução ao livro, né, ele trazer a palavra que vai permear todo o livro, que aparece 35 vezes no livro, que é a palavra vaidade, né, que a vida é um sopro, que a vida é uma névoa, que a vida é uma neblina, que a vida passa rápido. Tudo aqui passa. E você tem que perceber isso. Porque depois que ficar velho, não adianta lamentar, não adianta chorar, porque o tempo não volta. Tá? O que aconteceu ontem, o que aconteceu ano passado, o que aconteceu 10 anos atrás, você não pode voltar no tempo para resolver os problemas que você está sofrendo hoje. Tempo não volta, relógio não volta, só vai para frente.
Então, aproveite agora, enquanto você é novo. Aproveite agora, enquanto você tem saúde. Aproveite agora, enquanto você tem vigor. Aproveite agora, enquanto você tem ânimo. Aproveite agora, enquanto você pode fazer alguma coisa. Porque chegarão os maus dias. E os maus dias, no livro de Eclesiastes, é a velhice, aonde você não vai mais ter força, não vai ter ânimo, não vai ter vigor. O velho tem a experiência, mas não tem mais a força. O jovem, ele tem a força, mas não tem a experiência. Então, aqui, agora, a partir do versículo 4, Salomão fala sobre os ciclos da vida. E antes de nós iniciarmos aqui a exposição, dos versículos 4 a 11, trabalhando com duas subdivisões. A primeira, versículos de 4 a 7, aonde Salomão fala que nada muda, né? A vida é monótona, nada muda. E os versículos de 8 a 11, onde nada é novo, não tem nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade. A geração que vem pensa que tudo aquilo é novo, que tudo aquilo é novidade, mas outras gerações já experimentaram o que a nossa geração está passando ou vivendo hoje. Então essas são as duas subdivisões. E nas palavras do índio Cios, Alce Preto, ele diz assim: o índio faz tudo em ciclos. Até mesmo as estações formam um ciclo maior com suas mudanças, sempre voltando ao mesmo ponto. A vida do homem é um ciclo que vai da infância à infância, ou do berço à sepultura. É só você olhar o outono, todo ano tem outono, todo ano tem verão, todo ano tem primavera e todo ano tem inverno. É um ciclo, não muda. Assim é a vida do homem. Ele nasce, ele vive, ele trabalha, ele tem seu emprego, ele se casa e no final o que acontece? Ele morre. Vai da infância à infância, vai da infância à sepultura. Assim como a alegria de nascer, a tristeza de morrer. Eu tenho um filósofo, né, que ele, falando sobre o livro de Eclesiastes, ele não é crente, e ele falou: olha, quando eu morrer, eu quero que vocês coloquem na lápide do meu túmulo, lá no cemitério, a seguinte faixa, expressão: fui, mas fui revoltado. Fui, mas fui revoltado. Por que ele fala isso? Porque ele não queria morrer, né? Ele fala: olha, eu não creio em Deus, sou ateu, mas aqui Salomão, Eclesiastes, ele descreve a vida como é, na prática. E nós esquecemos disso. Não é à toa que Salomão fala que é melhor ir no velório do que numa festa. Porque numa festa ninguém pensa na vida. Na festa ninguém pensa no amanhã. No velório sim. No velório você reflete. No velório você olha para aquele paletó de madeira e está lá o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, um amigo, parente. E você olha para aquilo e fala: ó, assim como ele foi, e um dia também eu vou. Então você reflete. Na festa você celebra, no velório você reflete a vida. E ali provoca as mudanças profundas na sua vida. Tá? Podemos até pensar que Alce Preto, o índio, né, estudou o primeiro capítulo de Eclesiastes. Porém é preciso lembrar que ao longo dos séculos, homens e mulheres de diferentes nações e culturas têm refletido sobre os mistérios dos ciclos da vida humana. Você pega a filosofia, os filósofos tentam, né, encontrar o sentido da vida. Sempre que usamos expressões como ciclo de vida, viravolta ou roda da fortuna, estamos falando das mesmas coisas que Salomão, o índio Alce Preto, e inúmeros pensadores, filósofos, e que observaram a vida e a natureza sob o ponto de vista cíclico, tá? Que sempre está se repetindo. A vida é um ciclo. Começa e termina. Começa e termina. Assim como as estações do ano. Assim como os meses do ano. Não muda. Vai de janeiro a dezembro. De janeiro a dezembro. De janeiro a dezembro. Não muda. É ciclo. No entanto, para Salomão, essa perspectiva cíclica da vida foi um fardo. Pois se a vida é apenas um grande ciclo sobre o qual não temos controle algum,
de que vale a pena ser vivida? Né? Será que vale a pena ser vivida essa vida? Essa vida cíclica, repetitiva? Se esse ciclo repete-se estação após estação, século após século, por que não somos capazes de entendê-lo nem de explicá-lo? Interessante, né? Salomão refletiu sobre essas questões ao olhar para o ciclo da vida debaixo do sol, aqui, e chegou a 3 conclusões desanimadoras. Primeiro, versículos 4 a 7, a gente vai ler agora. Nada muda. Segundo, nada é novo. Versículos de 8 a 7, 8 a 11. E terceiro, nada é compreensível. Versículos 12 a 18. Nós só iremos fazer as 2 primeiras exposições. Versículos 4 a 7 e versículos 8 a 11. Ou melhor, as 2 primeiras subdivisões. A primeira coisa que Salomão vai falar, ele olhando para a vida debaixo do sol, estudando, e Salomão, ele falou sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre o gato que anda na sua casa, o cachorro que anda na sua casa, os animais, a formiga. Ele comparou o preguiçoso lá em Provérbios com a formiga. A formiga trabalha o ano todo, ajuntando mantimento, para quando chegar o inverno, né, aquela comida que ela estocou venha sustentar ela e o seu bando. Então ele compara a formiga com o preguiçoso. Olha, vai ter com a formiga o preguiçoso. Trabalhe que nem ela. E aqui, os versículos 4 a 7, Salomão começa dizendo que nada muda. Tudo está igual, tudo é cíclico. Olha só o versículo 4 a 7. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas, e retorna aos seus circuitos. 7. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Olha só, nada muda. Salomão começa o livro, tá, de uma perspectiva totalmente pessimista. Tá? Então não tem nenhum proveito, a vida é cíclica, nada muda, não tem novidade nenhuma. Não tem como fazer nada. Tá? E Salomão aqui, ele vai falar, primeiro, da terra no versículo 4, que a terra não muda. Depois ele vai falar do versículo 5 do sol, tá? Que o sol está no mesmo lugar, não muda. No versículo 6 ele fala sobre o vento. E no versículo 7 ele fala sobre o mar. Vamos aqui analisar primeiro o versículo 4, que ele fala da terra. Olha só mais uma vez o versículo 4, quando ele fala: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. A terra, ela não se acaba, ela está aí. Quantas gerações já passaram por essa terra? Quantas gerações já usufruíram da terra? Quantas gerações, quantos milênios, séculos já passaram? Pessoas que plantaram, comeram, beberam, viveram, mas morreram. Elas se foram, mas a terra permanece. Elas se foram, mas a terra continua. Salomão tem essa perspectiva. Ele olha, né, ao seu redor, ele vê pessoas morrendo, ele vê as pessoas indo e vindo, ele vê geração passando, né? Os pais morrem, vêm os filhos morrem, vêm os filhos dos filhos, e assim acontece o tempo todo. Né? E assim vai acontecendo o tempo todo. Então, Salomão olha para a vida, olha para o mundo, olha para a natureza, olha para a terra, e ele fala uma verdade, não é mentira. Geração vem, geração vai, mas a terra está no mesmo lugar. Né? Nós não sabemos, né? Tem cientistas aí que falam que a terra tem 6 bilhões de anos, 7 bilhões de anos. Eu nunca estudei sobre isso, já li alguma coisa sobre ciência, né? Cada um fala alguma coisa. Outros é adepto da teoria da Terra jovem, que a Terra tem 6 mil anos, 5 mil anos. Eu não sei qual teoria está certa, se é a teoria da Terra antiga ou a teoria da Terra jovem. Só sei que a Terra está aí. Várias gerações já se passaram e a Terra continua. A Terra não se acaba, a Terra não vai embora. A Terra não se autodestrói.
Então, do ponto de vista humano, nada parece mais permanente e duradouro do que o planeta em que vivemos. Olha só. E Salomão demonstra essa mesma confiança na permanência da Terra. A Terra continua aí, com toda a sua diversidade. A natureza, ela é uniforme o suficiente em seu funcionamento para que sejamos capazes de descobrir suas leis e de usá-las em nosso favor. Na verdade, é justamente essa confiabilidade que serve de base para a ciência moderna. A ciência estuda os planetas, estuda as estrelas, estuda o Sol, a Lua, como surgiu o Sol, as estrelas. Nasce como? Os buracos negros, a extensão do universo. Segundo os estudiosos, os cientistas, né? Eles falam que o nosso planeta, a extensão do universo, tem aproximadamente 93 bilhões de diâmetro. Né? Se você for cruzar de uma ponta para outra, de uma extremidade para outra extremidade do nosso universo, e você for viajar numa nave espacial na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria para cruzar de uma extremidade a outra extremidade 93 bilhões de anos. Olha só. Eles também já descobriram que existem 10 vezes mais estrelas no céu do que todo o pó da terra e de toda a areia da terra. Você pode pegar todos os desertos da terra, todas as areias dos mares, das praias, tá? No céu existem mais estrelas, 10 vezes mais estrelas no céu do que de todo o pó da terra e de toda a areia do mar. Olha só que coisa. Nosso universo é vasto, é gigantesco, está aí. E a ciência estuda, né, como o Sol está lá no mesmo lugar há bilhões de anos. A Lua, a mesma coisa. Inclusive a Lua, ela é a faxineira dos mares. Sabia disso? Quando tem as marés que limpa as praias e joga para fora a sujeira que o ser humano joga nas praias, né? Isso é provocado pelas fases da Lua. A Lua provoca as marés. Se não fosse as marés limpando, varrendo a sujeira dos mares, os mares hoje seriam todos poluídos e nós teríamos dificuldade de encontrar água potável. Olha só que interessante. Tudo isso a ciência moderna nos trouxe. A natureza, ela é permanente enquanto o homem é transitório. Qual é a ideia aqui de Salomão? A natureza, a terra, ela é permanente, mas o homem é transitório. O homem passa. Muitas gerações já passaram aqui por essa terra, mas já foram, morreram, acabaram. Pessoas importantes que até hoje nós lembramos o nome e pessoas que passaram e nós nem sequer sabemos se existiu, porque não é famoso, não marcou o tempo, não marcou a história. Então, a natureza, Salomão fala, é permanente. O homem é transitório e não passa de um peregrino na terra. E o forasteiro, sua peregrinação aqui é curta, pois a morte acaba por levar embora. A morte é o inimigo implacável, né? Logo no início do seu livro, Salomão apresenta um tema mencionado com frequência em Eclesiastes, que é a brevidade da vida e a certeza da morte. A vida é breve, passa muito rápido, é uma névoa, é uma neblina, é um sopro, tá? E a morte é certa, vai chegar para todo mundo. Inclusive, tem pessoas que pensam, nossa Elias, você é pessimista. Não sou pessimista, não. Sou uma pessoa muito otimista, graças a Deus. Porque eu tenho certeza que no dia que eu fechar os olhos aqui, eu vou acordar na eternidade, né? Estarei com Deus, estarei no céu, estarei com meus irmãos, com meus amigos que já partiram. E as pessoas que morreram em Cristo, que já partiram, estão lá. É como se elas dissessem assim, eu estou indo primeiro para receber vocês aqui na eternidade, para abraçar vocês aqui na eternidade. Então, a primeira verdade que Salomão deixa claro aqui, quando ele olha a vida debaixo do sol, é que a terra, a natureza, ela é permanente. E é verdade. E nós, eu e você, somos peregrinos.
somos transitórios, passamos, morremos. E esse é o tema da Eclesiastes. Esse é o tema do Kohelet, do pregador de Eclesiastes. A brevidade da vida e a certeza da morte. É interessante que ele continua ainda, né? E nós iremos aqui, né, fazer aqui mais algumas observações sobre o versículo 4, né? Que indivíduos e famílias vêm e vão, nações e impérios se levantam e caem, se levantam, chegam no auge, apogeu e caem. Quantos impérios já passaram? Egípcio, o Império Babilônico, Assírio, Sírio, o Império Grego, Medo-Persa, o Império Romano. Quantos impérios já se levantaram e caíram? Os seus imperadores, os seus reis morreram, acabaram. Que tudo passa, aqui tudo passa. Mas nada muda, pois o mundo continua o mesmo. A Terra está aí. Thomas Carlyle chamou a história de drama intenso, representado no teatro do tempo, iluminado por sóis e tendo como pano de fundo a eternidade. Salomão acrescentaria, ainda que os trajes e as cenas podem mudar de vez em quando, mas os artistas e os roteiros são praticamente os mesmos. A terra está aí, né? E é nessa terra restaurada, habitada, ou melhor, restaurada, porque se você vai para Apocalipse e você tem que ler Eclesiastes na perspectiva do Novo Testamento de Cristo, né? Quando você vai para Apocalipse, essa terra que nós vivemos, que foi manchada, que foi rabiscada, que foi rajurada, que foi chamuscada pelo pecado, ela será restaurada, ela será purificada e nós viveremos aqui para todo sempre, porque a nova Jerusalém desce do céu. E há um hino da harpa cristã que fala que o céu e a terra se tornarão a mesma grei, se fundirão, se unirão. Então, não fique triste, tá? Porque nós estaremos na Nova Jerusalém, nessa terra restaurada. Porque as gerações vão, as gerações vêm, o homem passa, o homem é transitório, mas a terra continua no mesmo lugar. E outra coisa, né? Antes de nós continuarmos, Peter De Vries, um escritor norte-americano, ele fala que a vida é uma autoestrada congestionada, com trevos confusos, na qual o homem quase sempre acaba voltando a toda velocidade para o lugar de onde veio, para o pó. Do pó nós viemos, do pó retornaremos. O homem vai do berço à sepultura. Isso é uma realidade. A segunda coisa que Salomão fala, né, que nada muda, a primeira é a terra, versículo 4. A segunda coisa é o sol. Olha o versículo 5, Salomão fala assim, ó: o sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Ele fala de dia e de noite, né? De manhã, quando você acorda, o sol está lá. E Salomão não sabia disso. Hoje nós sabemos, devido à ciência moderna. Quem faz o movimento de rotação e translação não é o sol, é a terra. É a terra que está em constante movimento, girando no seu eixo. O sol está lá, o sol não gira. Quem gira é a terra, tá? Esse movimento devagar que a terra vai girando dura 365 dias, que é um ano, tá? E quando, né, aqui no Brasil, tá, a terra vai girando e o sol bate, aqui é dia. Lá no Japão, que é o outro lado do mundo, do planeta, é noite. É noite. Então, Salomão fala, olha, assim como a terra não muda, o sol também não. Todos os dias ele nasce, ele aparece, tá? Mas no final do dia, o que acontece? Ele vai embora, porque a terra está girando. Aí vem a lua, que ilumina e governa a noite. O sol governa o dia, a lua governa a noite. Isso aqui é interessante, né? Que sabedoria de Salomão, né? Passamos agora do ciclo de nascimento e morte da terra, na terra, para o ciclo de dia e noite no céu. Salomão retrata o sol aqui, queridos, nascendo no Oriente e arquejando, tá, em seu caminho pelo céu rumo ao Ocidente.
Mas qual é o resultado desta jornada diária? Qual é o propósito de todo esse movimento e calor? No que diz respeito ao céu, os dias são todos iguais e o céu é sempre o mesmo. Essa é a perspectiva de Salomão. Os dias são todos iguais, né? E o céu é sempre o mesmo, nada muda. Então eu falo, para que viver? Que proveito tem nisso? Como eu falei, ele começa o livro numa perspectiva totalmente pessimista. Com o tempo, nos capítulos, você vai vendo que ele vai melhorando, né? Ele começa com mau humor, parece que ele tinha acabado de acordar. Então, quando ele fala do sol, que se põe, que se vai, que se levanta e volta para o seu lugar onde nasce de novo, ele está falando que os dias são todos iguais e o céu é sempre o mesmo. É por isso que, se você focar e olhar como os ateus olham, os filósofos ateus que são inteligentes, olham para a vida e às vezes tem uma ideia pessimista, olha, nada muda. Eu não sei por que a alegria, eu não sei por que o prazer de viver, nada muda. Muitos deles foram depressivos, né? E Salomão fala aqui, Eclesiastes, que quanto mais sabedoria, mais aflição. Quanto mais entendimento, mais o homem sofre, e é verdade. E ele fala, é bom ser ignorante, é bom não saber de nada. Então, na perspectiva aqui, se você olhar, os dias são todos iguais mesmo. Vai de segunda a segunda. E o céu, quando você olha, é sempre o mesmo. Às vezes vai estar nublado, às vezes com nuvens tensas, às vezes vai estar chovendo, às vezes vai estar muito calor, às vezes vai estar frio. Porque não muda, são iguais. Por isso que você tem que olhar aqui a vida, ou para a vida, e não só para a vida debaixo do sol, mas você olhar para a eternidade, olhar para Deus. Aí você vai encontrar o sentido, aí você vai gozar da vida, aí você vai aproveitar da vida, aí você vai viver bem, porque você sabe que tudo aqui um dia vai acabar, tudo dia aqui vai se findar e você vai estar com Deus na eternidade. A terceira coisa que Salomão fala que não muda é o vento. Olha o versículo 6. Ele fala assim, ó: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Você sabe o caminho do vento? Você sabe o caminho do vento? Ninguém sabe. Nós sentimos o vento. Nós sentimos o vento, mas você não sabe para onde ele vai. Ninguém sabe o caminho do vento. Ninguém sabe. E Salomão fala, a terra não muda. O sol, os dias também não mudam. São iguais. O céu não muda. O vento também não. Do movimento visível do sol, saindo do oriente e se dirigindo ao ocidente, Salomão passa agora para o movimento invisível do vento, partindo do norte e deslocando para o sul. Com isso, não está dando uma aula sobre a física do vento, não. Antes está afirmando que o vento apresenta movimentos constantes. Ele vai e volta, seguindo percursos que o ser humano não é capaz de compreender, nem traçar com precisão, porque ninguém sabe o caminho do vento. Não tem a rota do vento, não tem o GPS do vento. O vento sopra onde quer, disse Jesus a Nicodemos, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Aí ele termina, conclui. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento entra onde quer. O vento sopra onde quer. Ninguém pode decretar, assinar um decreto, bater um martelo. O vento não pode soprar aqui. O vento não pode entrar aqui, porque ele entra. Porque você não sabe para onde ele vai, de onde ele vem, o caminho dele, a rota dele. Então o vento não muda. O vento não muda. De acordo com a argumentação de Salomão, o vento sempre está se movendo e mudando de direção. Ainda assim, não é outra coisa senão o vento. Ouvimos e sentimos o vento e vemos o que ele faz, mas ao longo dos séculos, ele não mudou seus ciclos. Está aí. Nem os seus percursos. Os seres humanos passam, mas o vento imutável permanece para sempre. É isso que Salomão está falando. Nada muda. Então, em outras palavras, por que a alegria?
Por que a satisfação? Por que os aplausos? Se nada muda. A terra está aí. Versículo 4. Não muda. Gerações e gerações vieram. Já morreram. Já passaram pela terra. Mas ela está aí. Não é? O sol está aí também. Todos os dias são iguais. Não muda. Né? O céu é igual. Não muda. O vento é a mesma coisa. Está aí há milhares de anos. Também não muda. Veja que ele começa na perspectiva totalmente pessimista. E tem muitas pessoas como Salomão. Totalmente pessimista. Não, isso aí é besteira. Não, isso aí passa. Não, a vida é uma desgraça. Né? A vida é uma catástrofe. A vida não vale nada. Tem gente que tem essa olha para o mundo de uma maneira pessimista. Assim como Salomão começou a olhar quando ele começou a escrever o livro de Eclesiastes. Outra coisa que Salomão fala, depois do vento, que não muda, é o mar. Olha o versículo 7, o mar também não muda. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Assim como a terra não muda, assim como o sol não muda, assim como o vento não muda, o mar também não muda. E ele fala, Salomão descreve o ciclo da água, que ajuda a sustentar a vida em nosso planeta. De acordo com os cientistas, em qualquer momento considerado, 97% de toda a água da Terra encontra-se nos oceanos e somente 0,0001% encontra-se na atmosfera. Olha só, interessante isso aqui, né? Disponível para formar chuva, o suficiente para cerca de 10 dias de chuva. O trabalho cooperativo do sol e do vento possibilitam a evaporação e o movimento da umidade, e desse modo mantém a água circulando. Mas o mar nunca muda. Os rios e as chuvas derramam suas águas nos mares, mas eles permanecem sempre os mesmos. Mas essa ideia, o mar não muda. Chove, os mares, os rios vão para, desabocam, né? Ou desembocam nos mares, mas o mar não se alaga. O mar não alaga, o mar não inunda, não muda. Essa é a ideia de Salomão. Mas o mar nunca muda. Assim que olhemos para a terra, ou para o céu, para os ventos, ou para as águas, chegamos à mesma conclusão. A natureza não muda. Os movimentos não produzem avanços. Não é de admirar que Salomão citasse a monotonia da vida como primeiro argumento para provar que não vale a pena viver. Daí, como eu falei, ele começa a vida olhando para a vida debaixo do sol, aqui, nessa perspectiva. Aqui, de fato, nada muda. Aqui, de fato, é monotonia. Aqui, de fato, é tristeza, é labor, é penoso. Né? A vida passa rápido, vai chegar a velhice, a vida é breve, tudo vai passar, nada para sempre, nada é eterno, a alegria não é eterna. Olha para a terra, não muda. Olha para o sol, não muda. Olha para os dias, não muda. Olha para os meses, não mudam. Olha para a vida, nada muda. Ele começa aqui e depois ele vai melhorando no decorrer da exposição de sua palavra, do seu livro. Né? Mas isso tudo só é verdade se considerarmos a vida debaixo do sol e deixarmos Deus de fora. Se você tirar Deus da sua vida, se você tirar Deus, né, da sua rotina, vai ter depressão, vai ter angústia, vai ter choro, porque você vai olhar o que adianta é acumular riqueza, dinheiro, fama, sucesso, sendo que eu não vou levar nada, não vou levar uma moeda quando eu falecer, né? Quando eu morrer, as pessoas vão me vestir, vão me colocar no paletó de madeira, vão celebrar, vão colocar flores lá, coroa de flores. E eu não sei para quê, porque eu não vou cheirar um botão de rosa, tá? Vou para a tumba, daqui a alguns dias vou apodrecer, ninguém vai ficar perto de mim, ninguém vai querer ficar do meu lado, porque eu vou estar fedendo. Ao pó, do pó eu vim, do pó eu vou retornar. Então, se você tira Deus da vida, essa conclusão de Salomão será a sua conclusão. Por isso que ele vai falar que você tem que olhar para a vida com a perspectiva de Deus.
para a eternidade, além do sol. Além do sol. Né? Então, nesse caso, o mundo torna-se um sistema fechado, uniforme e imutável, se você tira Deus. Um mundo onde não há respostas para orações nem milagres, pois nada pode interromper o ciclo da natureza. Se existe um Deus nesse tipo de mundo, ele não é capaz de operar em nosso favor, pois se encontra preso às leis da natureza, que não podem ser quebradas. Porém, Deus quebra as leis da natureza, a fim de fazer coisas grandes e maravilhosas. Ele ouve as nossas orações e opera em nosso favor, ou favor do seu povo. Ele deteve o sol para que Josué pudesse terminar uma batalha importante. Ele fez o sol retroceder como sinal para o rei Ezequias. Ele abriu o mar vermelho e o rio Jordão para Israel. Reteve as chuvas para Elias e as fez cair novamente. Acalmou o vento e as ondas para os discípulos. E no futuro usará as forças da natureza para trazer terror e julgamento sobre o povo da terra. Então, olhe para a vida na perspectiva de Deus. Olhe para a vida na perspectiva da eternidade, que você será feliz. E você não chegará às conclusões pessimistas que Salomão, no começo do seu livro, ele começa a nos ensinar, que é uma pura verdade. E agora, os versículos de 8 a 11, Salomão vai falar que nada é novo. Se nada muda, também a vida não tem nenhuma novidade. Olha o versículo de 8 a 11, ele fala assim, ó: todas as coisas são canseiras. Todas as coisas são canseiras tais. Eu estou usando a NAA, a Nova Almeida atualizada, tá? Que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu em tempos passados. Muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Não há nada de novo. Assim como nada muda, também não há nenhuma novidade. Nessa argumentação, tá? Salomão deixa de ser um cientista e se torna um historiador. Tá? Eis os passos de seu raciocínio. Primeiro, o ser humano deseja algo novo. Versículo 8. Mas ele fala, não tem nada de novo, não tem novidade. Isso porque, em última análise, tudo no mundo torna-se cansativo. Nada se cria, tudo se copia. E as pessoas anseiam por algo que as distraia ou que as liberte. São como os atenienses no tempo de Paulo, que de outra coisa não cuidavam senão de ouvir as últimas novidades. Porém, mesmo enquanto conversavam sobre essas últimas novidades, viam-nas e ouviam-nas, continuavam insatisfeitos com a vida e dispostos a fazer qualquer coisa para encontrar a verdadeira libertação. O ser humano é um ser insaciável. Nunca está contente com nada. Nunca. É claro que a indústria do entretenimento refestela-se com esse anseio humano por novidades e se aproveita ao máximo disso. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Salomão explica porque as pessoas não se satisfazem com a vida. Deus pôs a eternidade no coração do homem. E ninguém pode encontrar paz e satisfação fora de Deus. Por isso, sem Deus não há novidade. Sem Deus, a vida é monótona. Sem Deus, não há nada de novo. Nada de novo. Nas palavras de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, ele diz assim: tu nos fizeste para ti mesmo, e nosso coração não encontra descanso até descansar em ti. Os olhos não se satisfazem até verem a mão de Deus, e os ouvidos não se satisfazem até ouvirem a voz de Deus. Devemos, queridos, responder pela fé ao convite de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu tenho novidade para a sua vida. Eu tenho novidade para a sua família. Eu tenho novidade para os seus projetos. Venha a mim. Então, o versículo 8
Salomão, olhando para a vida debaixo do sol, ele diz: não há nada de novo, não tem novidade. Outra coisa, seguindo o seu raciocínio, os seus passos, os versículos 9 e 10, Salomão traz a ideia de que o mundo não oferece nada de novo. Nada de novo. O doutor H. Ironside, que durante muitos anos pastoreou a igreja Moody em Chicago, costumava dizer: se é novidade, não é verdade. Se é verdade, não é novidade. As novidades não passam de novas combinações daquilo que já existe. O homem não é capaz de criar coisa alguma, pois é criatura, não criador. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi, diz Salomão. Deus fará renovar-se o que se passou. Capítulo 3, versículo 15. Thomas Alva Edison, o fundador da lâmpada, o criador da lâmpada, um dos maiores inventores do mundo, afirmou que suas invenções só estavam revelando os segredos da natureza, já estava lá, e usando-os para a felicidade da humanidade. A eletricidade veio das águas, ele descobriu isso. Somente Deus pode criar coisas novas. Ele começa transformando os pecadores em novas criaturas, quando creem em Cristo Jesus e recebem a salvação. Então pode andar em novidade de vida, cantar um novo cântico, entrar na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que ele abriu. Um dia desfrutaremos um novo céu e nova terra, quando Deus disser: eis que faço novas todas as coisas. Então, seguindo o raciocínio de Salomão, os versículos 9 e 10, o mundo não oferece nada de novo. Por mais que você tenha entretenimento, mais que você hoje tenha a internet, Salomão não tinha, mais que você hoje tenha um cinema, tenha tudo, as pessoas, a cada dia que se passa, estão aumentando o índice de depressão, está aumentando o índice de suicídios, está aumentando o índice de pessoas com síndrome de pânico, do pânico, tá? Pessoas ansiosas, tá? Hoje é a era da internet, é o mundo globalizado. A cada 10 segundos, 5 segundos, tá? As notícias são atualizadas. Sempre houve informação, sempre houve notícias, mas o que mudou foi a velocidade. Hoje, né, você tem a tecnologia a seu favor, mas nunca se viu uma geração tão opressiva, uma geração tão frustrada, uma geração tão doente como a nossa, com todas essas novidades. E isso traz o quê? Como Salomão fala, tá? O mundo não oferece nada de novo, porque a única novidade que o ser humano pode ter ou pode encontrar é em Deus. O sentido da vida está em Deus. Fora de Deus, que é o criador da vida, não tem sentido. O ser humano procura o prazer no sexo. Ele vai falar no capítulo 2. O prazer em construções, o prazer na bebida, nas drogas, nas baladas, nas noitadas, tentando preencher o espaço vazio. Mas esse espaço que tem no coração do homem, na alma do homem, só pode ser preenchido por Deus. Só Deus preenche o vazio. Só Deus preenche e dá novidade ao ser humano, na vida do ser humano. E o terceiro raciocínio, seguindo os passos de Salomão, está no versículo 11, que é uma pergunta, né? Por que pensamos que as coisas são novas, sendo que não tem nenhuma novidade, sendo que nada muda? Veja a ideia pessimista aqui de Salomão, olhando a vida, analisando a vida debaixo do sol. A resposta é simples: temos péssima memória e não lemos as atas das reuniões anteriores. Alguém disse bem que os antigos roubaram todas as nossas melhores ideias, que é uma verdade dolorosa. Um rapaz me abordou, diz, aqui citando agora o Warren Wiersbe, ele diz assim: um rapaz me abordou numa conferência e perguntou se podia me falar de algumas ideias novas para o ministério com jovens. Apresentou-me uma descrição empolgada de seu programa, porém, quanto mais eu ouvia, mais conhecidas as ideias pareciam. Eu o incentivei a colocar suas ideias em prática,
mas também comentei com ele que havia feito tudo isso com o ministério Mocidade para Cristo, antes mesmo de ele nascer, em que o pessoal, né, da igreja dele continuava usando esses programas. Então ele já era idoso, o Ismael já faleceu, né? Na época ele já era idoso, e o jovem chegou empolgado para ele, falando das ideias. Ele falou: olha, pode fazer, mas a mesma coisa que você está fazendo ou vai fazer, eu já fiz quando eu era jovem. Não há novidade. É evidente que nesse caso Salomão está se referindo aos princípios básicos da vida, não a métodos. Como diz um versinho, muitos são os métodos, poucos os princípios. Métodos sempre mudam, só permanecem os princípios. Os pensadores da antiguidade, Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Os grandes filósofos da antiguidade sabiam disso. E o filósofo estoico Marco Aurélio escreveu: aqueles que nos sucedem, ou aqueles que nos sucederem, não verão coisa alguma nova, e aqueles que nos antecederam não viram mais do que nós. Olha só, as únicas pessoas que acreditam ter visto algo novo são as que têm pouca experiência ou que não possuem visão suficiente para enxergar além da superfície das coisas. O fato de algo ser recente não significa que é novo. É fácil pensar que algo inovador é original. É original. Então, os versículos 4 a 7, Salomão apresenta: nada muda. E os versículos de 8 a 11, ele fala: não há nada de novo. Então, o que fazer então com a vida? Se nada muda e não há nada de novo, nada que me interesse, nada que me empolgue, o que eu devo fazer com a minha solidão, com o meu pessimismo, tá? Sendo que a vida é breve, sendo que a morte é uma certeza, sendo que não vou levar nada. Olhe para Deus. Deus é a resposta para os suicidas. Deus é a resposta para as pessoas que estão em depressão. Deus é a resposta para os ansiosos. Deus é a resposta para esse mundo que está em crise. É Deus. Quer algo novo? Encontre em Deus. Quer uma novidade para a vida? Encontre em Deus. Deus é a resposta. Então, se você olhar para a vida e ver debaixo do sol e ter a conclusão que Salomão teve, ele só teve essa conclusão porque ele não olhou para Deus. Ele não olhou para a eternidade. Ele não olhou além do sol. Olhe para além do sol. Olhe para a eternidade e você encontrará o sentido para a sua vida. Deus abençoe a todos. Se vocês gostaram de mais uma exposição dessa série que iniciamos no livro de Eclesiastes, deixe aqui o seu like, deixe, né, os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.